difícil com um gol tão bonito? Bom, primeiro, obrigado pelas palavras. Acho que importante, independente do gol, independente do ter ajudado, acho que é o importante ter ajudado todos os meus companheiros. Todos os meus companheiros, e aqui quando se ganha todos, e quando se perde todos. Acho que não muda a minha ideia, o meu pensamento. Claro que, afinal, tem que escolher o melhor em campo, mas aqui é um grupo. Quando se fala de seleção brasileira, se fala de todos. Então acho que tem que valorizar sim o grupo, quem tem entrado, quem tem jogado. Isso é o importante para ganhar títulos. Casemiro, Mário Kempis aqui à sua esquerda, blog do Kempis, Fortaleza, Ceará. Em 2018, você também fez uma ótima Copa do Mundo, mas acabou ficando fora daquele jogo contra a Bélgica. Fatídico jogo. Muitos acreditam que até se você tivesse jogado, o Brasil não teria perdido. Gostaria que, só uma opinião, eu queria que você pudesse falar o que é que você está sentindo de diferente da Copa de 2018 para essa. Além da maturidade, da experiência, você percebe algo que é possível ser diferente para ser campeão? Bom, existem várias coisas, né? Já se passaram 4 anos, vieram jogadores novos. Este ano nós temos uma opção de leque melhor, nós temos uma opção de leque de jogadores, até mesmo sem trocar a equipe, nós temos a opção de mudar o nosso estilo de jogo. Trocando os jogadores, nós temos opções. Então, sem dúvida, esse ano a opção de jogadores é bem maior que a 2018, né? Até mesmo pelo tempo, não tínhamos tempo, tínhamos que criar um elenco para chegar à Copa do Mundo, e este ano não. Este ano tá vindo uma garotada aí que tá entrando, tá dando conta do resultado. Estão vindo jogadores, a linha de trás está mais experiente, a linha defensiva está mais experiente. É válido falar outro jogo sem sofrer gol, isso é importantíssimo falar também. Quando fala não sofrer gol, não é o Alisson, a linha de 4 ou o Casemiro na frente da zaga, é o Richarlison que começa lá na frente, o start do Richarlison. Acho que o leque de opções este ano está sendo bem maior que da última Copa, sim. Oi, Casimiro, tudo bem? Isabela Palhari para a live do Cazé. Parabéns pelo jogo, pela classificação. A gente está vendo você chegar mais, né, no ataque. No último jogo teve bola na trave, hoje você fez o gol. É uma instrução ou você vai fazer isso mesmo de qualquer jeito? Ou é por conta das equipes estarem mais fechadas? Bom, está claro que o meu objetivo, meu primeiro pensamento e meu estilo de jogo é dar equilíbrio à equipe, ajudar meus companheiros atrás, até mesmo que eu gosto de falar, e o Ancelotti falava muito, apagar o fogo, né? E tentando apagar o fogo por todo lado. Mas claro, quando você joga com uma equipe mais defensiva, você tem que sentir ali na hora do jogo. Mas o meu primeiro objetivo, claro que é defender, ajudar meus companheiros atrás, ajudar a linha de 4, ajudar o sistema do meio campo, ajudar os laterais. Esse é o meu primeiro objetivo. Porém, se tiver a oportunidade de dar uma beliscadinha ali na frente, acho que também é importante, né? Mas não acostuma, e também o meu pensamento é estar sempre bem posicionado. Casimiro, Thank you, Casemiro. Congratulations. Thank you. Rapaziada. It's just 2 questions. We've had 3. Now we're going to the coach, okay? Thank you. Thank you. Agora vai começar a entrevista do Tite, hein? Casemiro eleito o melhor da partida. Here first. Já saiu com o troféuzão lá, rapaziada. Merecido, né? Que golaço, Zarco no Globo Esporte. Queria te perguntar 2 coisas. Primeiro,
Queria que você falasse sobre a entrada do Rodrigo, a decisão de poderia ser por ele para começar, você fez outras escolhas, ele ainda não começou uma partida como titular, queria que você falasse se ele te dá a condição para isso, fez um grande jogo hoje. E a gente teve uma imagem legal, você conversando com o Matheus depois que saiu o gol, você dá um beijo nele, queria que você comentasse também desse abraço logo depois do gol. Nossa, eu vou pegar o gancho, Zarco, boa noite, da resposta do Casemiro. Quando ele perguntado por vocês, ele disse que há um leque de opções porque tem um processo todo de 4 anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo. Foi o tempo de 4 anos de utilização de atletas para que eles possam desenvolver, ter a naturalidade, mesmo jovens, aproveitando nos seus clubes e dando oportunidade. Senão, é muito difícil. O processo venceu hoje. Lá fora o trabalho todo, mas ele consolida esse tipo. E aí estão as qualidades técnicas individuais. Em outro momento foi Martinelli. Em outras circunstâncias foi o Neymar e Danilo, com aquelas condições que eu já falei. Mas a equipe toda, ela te traz essa... E nisso está inserido, porque é um grande jogador, o Rodrigo. Do Matheus todo mundo sabe, não é nenhuma novidade que eu sou por excelência humanista. Antes do atleta, existe o ser humano. E eu sou assim, é a minha característica. Tem gente que se identifica, tem outros que não. Acho que o técnico tem que ser de outra forma. Eu sou assim. E tem um grande profissional ali do meu lado, assim como tem o César e outros mais, que eu verdadeiramente sei da sua qualificação. Afora eu tenho a felicidade, tal qual o Ancelotti, eu acho que tem o filho dele como auxiliar, tal qual o Dorival Júnior tem como seu auxiliar, tal qual outros grandes músicos têm filhos músicos, tal qual Dr. Aloir, que foi meu médico a vida toda, tem toda a família dele que é médica. E eu tenho a felicidade de ter um grande profissional e um filho que eu amo do lado. Foi por isso. Boa noite, Tite. Boa noite, César Sampaio, Miguel Salek, Agência Futebol Interior em português. Tite, fala um pouquinho do posicionamento do Casemiro durante o jogo, porque chamou a atenção o Paquetá e o Fred na construção das jogadas e o Casemiro flutuando ali. O que você estava querendo com isso? Se faltou até algum apoio dos laterais em certos momentos você fez essa inversão, esse triângulo, né? Lá de cima a gente pôde perceber isso e fiquei com curiosidade, gostaria de te ouvir nesse ponto. Muito obrigado. Como primeiro meio-campista eu não era volante, o César pode falar porque o César era volante. Mas no Guarani não era volante, era segundo meio-campista, primeiro... Tu tem um jogador que ele faz um pivô central e a jogada se apresentando, ele chega como um elemento surpresa vindo de trás. O Casemiro estando já lá é fácil de ser marcado, mas quando ele está atrás e que pode surpreender chegando lá, ele vai finalizar como deu a bola no Paulo no gol, ou essa bola que ele teve de infiltração e vinda de trás. Sim. Na fase defensiva é a referência para a linha de 4, né? Então ele faz essa gestão, deixando sempre esse primeiro filtro. Na fase ofensiva, apoio curto para os carrilheiros, né, para os outros 2 companheiros de meio campo. E ele tem também dentro de uma das virtudes esse chute de média, né, que para a posição hoje é um diferencial. Então, para mim é uma referência mundial na posição. Patrick Ridge for Stats Perform. A question for the coach in English. So Neymar has just tweeted that Casemiro has been the best midfielder in the world now for some time. So I just wanted to get your thoughts on that. Do you agree? I know you've just spoke about him, but do you agree that he is the best in the world? Como é que te chamas? What's your name, please? Patrick Ridge from Stats Perform. Patrick.
Patrick, eu tenho por hábito respeitar opiniões e não comentar opiniões. Essa eu vou me permitir. Eu concordo com ele. Tite, aqui do seu lado esquerdo, Aline Fanelli, Band News FM, parabéns pela classificação. Queria saber primeiro da alteração, da saída do Lucas Paquetá, se ele estava 100% ou não, se de repente era algo que vocês já estavam em mente, porque ele tinha feito um trabalho individualizado, se eu não me engano, no Regenerativo, no dia seguinte do primeiro jogo contra a Sérvia. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa saída do Paquetá. Foi uma opção tática. E às vezes o jogo pede algumas coisas, nós temos que ter a capacidade de ler o jogo. É um jogo muito difícil. A Suíça, ela foi a melhor defesa das eliminatórias europeias. Estilos e formas diferentes de jogar, por exemplo, que nós enfrentamos a Sérvia. A Sérvia é uma equipe que propõe mais jogo, que sai da bola triangulada. A Suíça baixa mais e procura dizer assim, ó, erra que eu vou criar a minha oportunidade, vou com grandes jogadores. O central, o Akanji é muito bom jogador. O Embolo é muito bom jogador. O Shaq é muito bom jogador. O lateral direito é muito bom jogador. O goleiro tem uma capacidade, sombra, de jogar com os dois pés, de muito. Então a pressão, quando a gente fazia, tinha que fazer dele, mas não fazer no goleiro, porque ele faz dupla sobra. É uma sobra de um zagueiro, mais sobra de goleiro, então isso dificulta uma pressão maior. Paquetá estava em condições normais, senão a gente não usa um atleta que não esteja nas suas condições. A gente não paga preço de saúde para ganhar. Ele estava em condições, mas o jogo pediu uma outra e possibilidade, aí a entrada do Rodrigo. Boa noite, Danilo da Energia 97, parabéns pela vitória, Brasil classificado. Você e a comissão técnica estão pensando já na próxima partida em mudar alguns jogadores, dar oportunidade para outros atletas, já que estamos classificados? Boa noite, Danilo. Bom, vamos desfrutar da classificação de hoje, né? Uma classificação dura, um jogo que exigiu muita concentração o tempo todo. Até brincamos ali, literalmente um jogo de xadrez, onde todas as peças aí tinham que ser muito bem analisadas antes de qualquer ação. Enfim, hoje é esse momento, depois tem toda uma reavaliação física e fisiológica nossa, né, como é de padrão médico, e aí sim, vamos pensar no próximo adversário, desfrutar da vitória de hoje. Tite, boa noite. Ulisses Gama, Bahia Notícias. Antes do jogo, na coletiva, você falou que estava tranquilo em relação à sua escolha na lateral direita. E você também já tinha falado sobre ajustes na equipe. A atuação do Militão hoje reafirma essa sua tranquilidade para escolhê-lo? Na entrevista coletiva, tu disse que eu falei isso? Na pré-jogo, você estava tranquilo para fazer a sua escolha substituir o Danilo. Eu não fiz entrevista pré-jogo. De ontem? De ontem. Tá, Ulisses, eu não tinha externado. Tu tem dois jogadores com diferentes características. Um jogador de imposição, e eu digo assim que ele tem turbo. Ele conduz e tem uma chegada na frente com uma consistência de marcação muito forte. E um outro que é um articulador, um exímio construtor, que é o Dani. Entendemos estrategicamente, até porque também a Suíça, ela vinha com jogadores, ela trocou inclusive o Shaqiri e botou dois jogadores de lado de velocidade para explorar, tentar controlar o Brasil e explorar contra-ataques. Embolou e os jogadores de velocidade que saíram. Então tu tem que ter um jogador também pelo lado que te dê essa consistência para que os outros possam fazer. Essa foi a ideia, Ulisses, para o jogo, de ter um jogador para conter esses velocistas do lado também. Oi? Dele e do Dani e do Danilo, sabe, cara, eu estou muito em paz, nós estamos muito em paz e muito criteriosos em relação a isso. Não só ali, né, mas acho que o elenco, a gente tem opções, né, como foi o jogo de hoje, vem sendo. Essas opções nos dão, assim, primeiro,
o trabalho de preparar a todos, né? Porque cada um tem as suas valências específicas e a gente tentar tomar a decisão certa nas escolhas segundo aquilo que o jogo pede. Então a gente está muito feliz com o Militão, mas não só com o Militão, em todos os setores. Os jogadores que têm entrado têm correspondido. Para complementar, e aí Sérgio, Bruno Guimarães entrou muito bem. Antony entrou muito bem. Gabriel Jesus entrou muito bem. Teles no momento difícil, e até a gente segurou porque sentiu a perna, o Alexandre, a informação para vocês, até estava pensando, ele segurando e o adutor. Rodrigo. Né? Muito bem. Rodrigo, não só. Então, não só. Essa força da equipe que tecnicamente ela vai, contribui e ajuda o time. Os atletas que têm entrado, eles têm ajudado o time, e isso tem sido fundamental. Cosme Rimoli, do Portal R7. Emocionalmente, essa vitória também deve ter sido importante, porque foi a primeira, na prática, na Copa do Mundo, sem o Neymar, nessa Copa. Eu queria saber que avaliação você faz disso. E também para o grupo, o fato do Brasil ter classificado já antecipadamente, tipo, te deixa mais tranquilo para você também, como já foi perguntado, você não foi muito profundo em relação a experiências, ou não, você prefere manter esse sistema, enfim, que está dando certo? O sistema ele se mantém, Cosme, mesmo trocando nomes. E existem 3 variáveis que a gente utiliza, vocês, por esse processo todo, vocês são sabedores dela. O primeiro jogo sem Neymar, eu vou pegar... Vocês escolheram a estrela hoje, Casemiro, né? A equipe faz a estrela. A equipe faz a estrela. Claro que o Neymar, ele tem atributos diferentes. Ele num momento mágico, ele finta dribla e clareia com uma coisa assim, o que ele fez? Ele tem essa capacidade. Outros jogadores estão nesse processo para atingir um nível que ele possa estar, tomara que atinja. Então sente sim, sente a falta do Neymar, sente o poderio da equipe, ele tem o poderio criativo, no ofensivo ele se sente. Mas também tem atletas que podem dar, como aconteceu hoje no início ou no transcurso, conta do recado da mesa. Se foram os 2 itens. O terceiro item, eu não aprofundei, eu deixei para o César, porque a gente vai... Sigo na mesa, né? Vamos desfrutar da vitória. A gente não quer antecipar, Cosme, depois, talvez no momento oportuno, a gente possa falar isso com vocês agora. Agora eu vou entrar num negócio de gelo, assim, para tirar dor daqui. Eu e tu também, Cléber. Crioterapia, isso ou não? Boa noite, Tite. Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. Eu estava levantando aqui, você usou, a gente está na segunda rodada, né, da Copa do Mundo, e você usou 19 dos seus 26 convocados. É uma Copa que será decidida por quem souber usar o banco de reservas, muito além de ter um craque no time? Inteligente a tua pergunta. Tu está levando um contexto todo muito grande, muito abrangente. Ele vai desde a qualidade técnica individual dos atletas a um processo todo de trabalho. Ele vai do conhecimento, ele vai do preparar, e aí está toda a comissão técnica, de preparar todos os atletas, de fazer trabalhos táticos e a mesma função que o outro exerce. Ele é bastante complexo. Num clima, numa situação de clima que ela influencia. O César diz que derrete, começa com o tempo, começa a derreter. É esse o termo que tu usa? Imagina isso aqui no verão. Mas eu vou na mesma linha, a gente tem o privilégio aí de ter um elenco muito qualificado e essa preparação também de todos. Entendo que sim, essas opções nossas de reposição nos dão, assim, trabalho às vezes até para eleger, né, assim, o atleta, porém a confiança é muito grande. Então,
parte da nossa etapa cumprida. Parabenizo a todos como Tite, os atletas todos, comissão, staffs todos. E vamos em busca do nosso sonho, né? Tá começando, a gente até aqui fez por merecer, né? A classificação e a evolução diária é fundamental para todos nós.